Cumprimentamos a todos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos estudos bíblicos da CPAD. Hoje estamos estudando a lição de número 12, na continuação, com o tema Mordomia do Cuidado com a Terra. O nosso textuário está em Salmo 115, verso 16, que diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E de acordo com a nossa leitura bíblica em classe, estudaremos Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 30. Hoje estudaremos sobre o homem foi feito para ser mordomo de Deus. Estudaremos que Deus concedeu a terra aos homens. E também o homem em relação à terra. Então, de acordo com o nosso comentário, vamos estudar tudo isso baseado também no tópico de número 4, onde vai tratar sobre a mordomia do meio ambiente em relação à criatura prima de Deus, que é a coroa da criação, o homem. Querido, nosso comentário. Hoje estamos estudando a lição 12, a lição de número 12. Graças a Deus, já estamos chegando no final de mais um trimestre. E estudaremos esta lição que trata do cuidado com a terra, onde Deus fez todas as coisas e no sexto dia Deus coroou fazendo o homem, sendo o homem o dominador da criação terrena, que Deus lhe deu domínio dos que estão sobrevoando no céu, as aves, dos que navegam nos mares, os peixes, e dos que rastejam e andam sobre a terra, os animais doméstico e selvagem. Então Deus, ele fez a terra por causa do homem. Tudo isto, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dias criativos da criação levava exatamente uma coisa muito favorável para vir à existência daquilo que seria o primeiro entre eles. Na verdade, o último a ser criado seria o primeiro, a coroa prima da criação. Então a gente percebe que o corpo do homem é a causa primária de permanência nesta terra. Não tem como a pessoa morrer e continuar vivendo em corpo nesta terra. Então o corpo seria o passaporte legal que dá direito ao homem estar na terra com domínio. Então o homem ele tem característica própria daquilo que ele foi tomado. Então o homem foi feito do pó da terra. Então essa parte corpo, as propriedades são iguais que estão na terra. Com isso, se a terra não andar bem, o homem também no corpo não anda bem. Então, quando nós estamos tratando do cuidado com a terra, nós estamos automaticamente tratando do cuidado com o corpo. Se cuidarmos bem da terra, isto estamos cuidando também do corpo. Se por acaso maltratarmos a terra com poluição e outras coisas mais, isto não pode acontecer, que é, na verdade, um suicídio lento ao longo dos anos. Como hoje o mundo está caminhando para o seu final de história. Deus fez o homem com um corpo, e este corpo é menor do que os que estão no céu, ou seja, dos anjos, dos habitantes. Os anjos, ele tem espírito, são espíritos. O homem, ele tem espírito, alma e corpo. Então, nesse corpo, o homem morre. Sendo o homem mortal, ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Então, em termos de morte, os anjos não morrem. Por isso que na ressurreição o homem passa a ser igual ao anjo, porque não morre mais. Glória a Deus. Então Deus fez o homem um pouco. A expressão um pouco já nos fala exatamente do corpo. Até mesmo o Senhor Jesus, quando ele se tornou homem, no corpo, ele estava sendo menor até mesmo que os anjos. A razão que ele diz que o Pai é maior do que eu, por causa do corpo. Então, com este corpo, a gente percebe que veio a desobediência
através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, veio o pecado. E esse pecado veio toda a corrupção humana, veio o pecado, a corrupção moral, a corrupção daquilo que era legal. Com isso a gente percebe que o pecado veio para desmanchar, entre aspas, exatamente denegrir a imagem daquilo que é perfeito. Então, o pecado, ele entrou no mundo para fazer uma confusão, na verdade, colocar as coisas pelos avessos. Mas Deus fez uma promessa de restauração. É aonde a terra também entra no meio. Então, a promessa de restauração, tanto é para o homem, como também é para a terra. Então, o homem é produto da terra. Não tem como o homem ter uma promessa e a terra está fora da promessa. Então, aquilo que o homem foi feito para estar na terra, por exemplo, durante 1000 anos, o milênio, a terra não sofrerá nenhum dano, porque estará reinando o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então, durante 1000 anos, o Senhor Jesus, ele vai limpar todos os vestígios sujos da terra. E é 1000 anos de limpeza. São 1000 anos de limpeza durante o governo milenial de Cristo. Mas quando Jesus veio e morreu por todos nós, ele morreu tanto pela terra, como ele morreu também pelos homens. Quando eu digo que ele morreu pela terra, porque a promessa de Deus é para que a terra seja resgatada, para dar o homem novamente. Porque no milênio não haverá só terra, mas haverá homens e terra. Glória a Deus. Então, o resgate de Jesus é que Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, os reinos deste mundo voltarão a ser do seu Senhor e do seu Cristo. Nós estamos falando exatamente de uma escatologia, de uma restauração de todas as coisas no fim de tudo. E aqui, conforme a gente está estudando com o pecado, o que foi que aconteceu? Veio o mal. E o mal entrou exatamente nos hábitos, nos costumes, na cultura. Os hábitos estão maus. A cultura está mal. Com isso, a sociedade está mal. Precisando de quê? De uma restauração. Então, com isso a gente percebe, meus amados irmãos, essa mudança que pode acontecer na volta de Jesus a qualquer momento, a gente vai ver exatamente que Deus, ele vai trazer tudo como era antes, como era no Jardim do Éden. Esta sociedade que hoje está totalmente pervertida, caída no pecado, ela voltará a usufruir de uma beleza plena. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, estamos falando exatamente da restauração de todas as coisas quando os discípulos perguntaram: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Jesus disse: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade. Então, Deus, ele vai restabelecer tudo ao seu original. Porque Deus, ele é e tem uma mente brilhante. Nós estamos falando da parte original, quando Deus fez todas as coisas e uniu os homens para viver de acordo com a sua vontade. Então, nós estamos falando aqui das duas partes. Deus criou todas as coisas, Salmo 24, verso 1. Os que estão nos céus e os que estão na terra. Nós temos o celestial e temos o físico. Nessa parte física, nós temos o Éden, exatamente do homem, do Adão. Nesta parte celestial, nós temos o Éden dos anjos. O que é isto? É que essa parte tem sido
um modelo de cópia para expressar uma verdade na parte espiritual. Eu estou mostrando que lá nós temos um monte Sião. Na terra foi feito o monte Sinai. Lá no céu nós temos uma grande cidade, a cidade santa, Nova Jerusalém. E aqui nós temos o terceiro céu, o céu dos céus, o céu de Deus. E na terra o homem está exatamente vivendo nesta região, certo? Que tem o céu das estrelas, o céu das aves e as regiões celestes, onde há uma habitação temporária de Satanás e seus demônios, ok? O que nós estamos mostrando é o seguinte, que Deus havia feito uma terra, e esta terra, ela só havia um só continente. Não havia separações de terras, certo? Para fazer 5 continentes. Então, só antes do dilúvio, nós tínhamos só a parte que nós conhecemos de mares, certo? E a parte chamada terra. Este um só continente, sem nenhuma divisão, era onde o homem, todos eles, estavam em um só lugar. Glória a Deus. O que nós estamos chamando a vossa atenção é que não havia separação de terra, não havia ilhas antes do dilúvio. Então, antes do dilúvio, nós tínhamos um clima favorável à vida, um clima perfeito, um clima que mudou após o dilúvio, que houve essa terra passando por um processo. A gente vai ver na aula extra. Houve uma grande explosão e a terra, quando veio a sair do seu abismo, as águas, e houve uma provocação de um terremoto, e isto veio a ver o que nós chamamos de 5 continentes existentes hoje na face da Terra, separado por águas, separado por mares. E aqui é onde nós temos a Europa, a Ásia, os continentes que existem hoje, que não tinha isto antes do dilúvio. Então vocês percebem que logo com o dilúvio já houve uma mudança ecológica no universo, na Terra. Então antes do dilúvio não havia separação de terras, não havia ilhas, não havia novos continentes. Não havia separação de homens em terras e em terras. Glória a Deus, dividido por mares. O que a gente percebe que, com a separação de terras que veio depois do dilúvio, através dessa grande explosão, que a gente vai estudar na aula extra, que está escrito em Gênesis, capítulo 7, versículo 11, que vai ser estudado na aula extra, onde a terra passou por um processo de um terremoto e veio uma divisão dessas terras para que o homem agora pudesse povoar os lugares. Então, a gente percebe que essa terra, meus irmãos, conforme vai ser estudado na aula extra, ela é uma terra viva, é uma terra que tem vapores, é uma terra que tem fogo, é uma terra que tem vulcões, é uma terra que tem montanhas, vapores, nuvem, águas. É uma terra viva, e esta causa que torna a terra um sistema vivo é a existência da água. Então, estudaremos na aula extra sobre esses buracos que os cientistas dizem, os buracos negros do sistema exatamente que está sobre a Terra. Nós temos o universo. E nesse universo de galáxias, de estrelas, de planetas, eles estão descobrindo vários buracos negros. Que são esses buracos negros?
e o que tem a ver ele com a Bíblia. Estudaremos na aula extra. Queridos amados irmãos, tópico de número 1. O homem foi criado para ser o mordomo de Deus. Temos a criação do universo. E que pelo poder de Deus, conforme diz Hebreus capítulo 11, versículo 3, que fala que foi estabelecido pelo poder da palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, nós temos a declaração daquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Estamos falando do Criador dos céus e da terra, aquele que é digno de receber. Então, Apocalipse capítulo 4, versículo 11, nós temos um assentado no trono. Este que está assentado no trono é adorado nos céus por todas as classes angelicais, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 6, onde o Senhor Jesus Cristo recebeu ordem também de estar à direita do Pai, também para ser adorado igualmente com toda a atribuição que o Pai tem. A gente está estudando que o Criador é digno, porque Ele é o Criador, de receber honras e glória. Então, no céu, nós temos 3 atributos que os anjos, eles dão àquele que está sentado no trono, ao Pai, que é de luz. Então, quais são os atributos? 1, 2, 3. Os atributos estão escritos lá: glória, honra e poder. Aqui nós temos 3 atributos que os anjos tributam em glória, exaltando o Criador, isto mesmo antes de haver a entronização de Cristo no céu. A gente vê que os anjos adoravam um que estava sentado no trono. Mas quando Jesus se encarnou, aquele que veio do seio do Pai, João 1,18, e que se fez carne, João 1,14, e que veio estar no meio dos homens, e que morreu e ressuscitou, e subiu ao céu, e está à direita de Deus Pai, este recebeu uma coroação, Hebreus capítulo 1, e de honra e de glória o coroaste, e assim os anjos recebem ordem do Pai, Hebreus 1,6, para que adorem o Filho. Todos os anjos fizeram um acréscimo na atribuição. Se nós temos 3 atribuições aqui, dada ao Pai antes da entronização do Cordeiro, com a entronização do Cordeiro, nós temos mais 4 atribuições. Agora, eles estão atribuindo 7 honrarias àquele que está à direita do Pai. Nós estamos falando do Cordeiro de Deus que venceu. Então, eles começam de uma forma espontânea a adorar ao Filho que está à destra do Pai. Somente em Apocalipse 7, ou seja, Apocalipse capítulo 5, versículo 13, diz a Bíblia que vai entrar a criatura que uma vez participou na terra e conheceu os milagres e a vida e a história de Jesus durante os seus 3 anos na terra. Com isso, na aproximação da criatura com o seu Criador, fisicamente, então a criatura tem como ensinar de uma forma clara o que é ser um adorador. Já que a criatura na terra recebeu revelação que nem mesmo os anjos receberam. Vocês querem saber a verdade? Vamos lá? Versículo 13. As atribuições da criatura ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então a criatura, ela vai dar um show de teologia na adoração do único Deus verdadeiro. Ela diz, é o que está sentado no trono e o que está sentado à direita, o Cordeiro. Sejam dados, aí diz a Bíblia, 7 atribuições, ok? Antes da criatura entrar, eram dados 7 atribuições, porque o Pai havia ordenado que todos os anjos de Deus o adorem. Eles estavam acostumados de dar glória e honrarias ao Pai. E assim eles faziam 3 vezes. Glória, honra e poder.
E com a entronização do Filho, eles estavam adorando de uma forma especial, momentânea, espontânea, 7 atribuições. E com a chegada da criatura, aí a criatura diz o seguinte, para os dois. Uns estão adorando com 3 atribuições, outros estão adorando com 7 atribuições. A criatura vai dizer, nem é 7 e nem é 3, é 4. Então, são 4 atribuições que a criatura vai dar ao Criador. Glória a Deus. O que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então, são 4 atribuições, porque o 4 é o meio do 7. Eu tenho 5, 6 e 7, 3 para um lado. Eu tenho 1, 2 e 3, 3 para o outro lado. Então, nem é 3, nem é 7, é 4. São 4 atribuições. É o centro, o meio do 7. Só a criatura, em Apocalipse capítulo 5, versículo 3, é que tem mais conhecimento de seu Criador e atribuirão aos dois, ao Pai e ao Filho, 4 tributos de adoração. Eles declararão louvores ao mesmo tempo que adoram o Pai, adoram o Filho igualmente, em poder, em honra, em majestade e em força. Então, toda criatura no céu ensina que devemos adorar ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então, os testemunhos de Jeová vão ter que rasgar essa parte. Por quê? Porque eles adoram a criatura, adoram 1, louvor, 2, honra, 3, glória, 4, domínio para sempre. O que nós observamos é que no versículo posterior, que é o 14, para encerrar essa parte, no versículo 14 de Apocalipse 5, entra os querubins. Na verdade, eles falam e diz o seguinte, amém. Eles concordam com a criatura. Os querubins, eles entendem e dizem amém. É assim mesmo que devemos adorar. É uma concordação. Glória a Deus. Vamos para o tópico de número 2. A terra habitável não a criou vazia, de acordo com Isaías, capítulo 45, versículo 18. Há uma teologia estranha, na verdade, equivocada, errada, na verdade, uma mentira, que diz que Deus, já criou a terra todinha, toda em forma, aí o diabo desceu lá de cima para baixo e ela ficou em forma. Entendeu aí? Eles estão dizendo que a terra ficou informe. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3. Quando diz que Deus criou os céus e a terra. A terra era informe e vazia. Eles dizem por quê? Porque Satanás desceu à terra. E segundo essa teologia, diz que a terra ela já estava com forma. E ela passou a ser informe por causa da queda de Satanás. E a gente vai estudar exatamente a verdade bíblica. Qual é essa verdade bíblica? A verdade bíblica é exatamente que a terra já foi criada por Deus antes, ok? A terra aqui, ela já estava sem forma e vazia. Ela não estava redondinha quando Deus criou aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então ela já estava informe e vazia. Ela estava em trevas, que não tinham haja luz. E ela estava ainda em abismo. Então Deus já criou ela assim e deixou ela lá.
Então, lá em cima, Deus habita no Monte Sião. E essa habitação de Deus, por muitos e muitos tempos, ficou assim. O diabo, quando caiu, ela já estava assim, a terra. Ela não estava em forma para poder ficar informe. Ela já foi criada informe e vazia. Então vamos lá? A terra habitável, Deus não a criou vazia, Isaías 45, versículo 18. Porque era um processo na criação. Deus não a criou vazia, porque era um processo. Não tinha as plantas, não tinha o homem. Então, Deus foi dando forma a tudo. E de acordo com Gênesis, versículo 1, capítulo 1, então a terra era que nem um grão de mostarda. Porque quando cresce é o maior de todas as hortaliças. Esse grão de mostarda seria uma terra posteriormente. Então ela estava ainda nesse grão de mostarda para Deus fazer ela pelo mover do Espírito Santo. Porque se movia sobre a superfície das águas o Espírito de Deus. E hoje, como está esta terra? Hoje está ela assim, ó. Ela está ainda no meio das águas, subsistindo, conforme diz Pedro, mas Deus já havia criado no segundo dia o firmamento, depois do primeiro dia, do haja luz, e Deus criou o firmamento para que haja o homem no sexto dia. Sem firmamento, o homem não poderia vir. Como é que o homem ia respirar se era tudo água? Tudo água. Então o homem precisava respirar. Então o homem foi feito depois do firmamento, já no sexto dia. O firmamento foi feito no segundo dia. Então, a Terra, ela é tipo um grande meteoro que subsiste ainda hoje nos nossos dias. E antes era como um peixinho que passava no meio das águas. E a gente percebe que Deus criou o céu dos céus, criou a terra, e teologicamente falando, a doutrina da teologia criacional, ela não ofende em nenhuma tese bíblica a ciência legítima. Então, muitos estão ensinando a palavra de Deus e estão mentindo, na verdade, a respeito desse assunto, quando diz que o diabo caiu e a terra passou a ser informe por causa da queda do diabo. É como se Deus fizesse as coisas e o diabo viesse e desfizesse o que Deus tinha feito, destruísse. Mas o que foi que aconteceu, na verdade? Antigamente, os teólogos antigos, com essa teologia antiga conjectural, eles atribuíram esta informidade aqui com a queda de Satanás, que não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia. Então, eles pegam o meio, do Gênesis capítulo 1, versículo 1, até Gênesis capítulo 1, versículo 2, esse meio aqui, eles dizem que aconteceu Apocalipse 12. Não tem como acontecer Apocalipse 12 aqui nesse meio. Não dá, meus irmãos. Pode ler Apocalipse 12. Aquela mulher grávida, onde é que está aqui aquela mulher grávida aqui? O menino que nasceu. O cordeiro do sangue. Ali não é tipologia, não. Ali é uma realidade. E ali é um apocalipse de um acontecimento futuro. Não tem nada a ver com Gênesis 1 e 1,5. 1,5. Eles estão criando algo que não existe na Bíblia. Por exemplo, dizendo que Deus brigou com Satanás, que nem inimigo ele tem. Quem tem inimigo é o filho, que tem um corpo. E assim, Deus empurrou Satanás para a terra e a terra ficou em forma vazia. É uma conjectura infundada dessa teologia antiga, que só usa a parte da teoria. Ok? Qual é a resposta, na verdade, bíblica?
A resposta é que o diabo não destruiu a terra. E quando o diabo caiu, certo? Ele já caiu com a terra já informe e vazia. A terra não sofreu nenhum dano com a queda de Satanás. A gente vê em Apocalipse que diz que ele vai cair na terra, no mar, o dragão, e a terra vai continuar sendo ainda redondinha. A terra não vai ficar informe e vazia, meus irmãos. Então a queda de Satanás não abala a formosura da terra no seu ângulo. Ela não abala. Então, quando houve a rebelião de Satanás aqui, que Deus expulsou, ok? Pelos seus anjos, arcanjo Miguel. E o que foi que aconteceu? Ele vieram exatamente até aqui. E nesse período aqui não tinha o firmamento. Essa expansão aqui, ela não existia. Essa parte aqui não existia. Tudo era água. Quando Satanás saiu de lá, tudo era água. Então, Apocalipse capítulo 12 não está ligado a Gênesis 1,5. Na verdade, aqui, ó, capítulo 1 até o meio do capítulo 1, depois do capítulo 1, até chegar o versículo 2. Então, no meio do 1 e o 2, nesse particular aqui, não tem o Apocalipse 12, como eles estão querendo dizer. Então, como veio a nascer os filhos de Adão e de Eva? Como veio a nascer? Veio a nascer através de um processo criativo de Deus com a parte do homem, espermatozoide, e o óvulo da mulher se unindo, voltando a ser uma carne, Deus soprando e o homem passando a ser espiritual e corpo aqui, ó, no processo de pai e mãe, nascendo o seu filho. Isso aqui, meus irmãos, é um processo em que esse aqui ainda está na fase de embrião. Ainda será um feto com meses. Depois será uma criança, um bebê. Certo? Depois será um adulto. Tudo é um processo. Isso aqui é o processo criativo da palavra de Deus. Deus já não criou em forma. Deus criou informe e vazio. Veja aqui, ó. O bebezinho aqui, ó, no primeiro dia da sua gestação, a sua mãe, ele está como no Gênesis, capítulo 1, versículo 1 a 3. Ó, Gênesis 1, 1 a 3. O bebezinho está informe, porque ele ainda não tem cabeça, olho, ele não tem exatamente pernas, ele é apenas uma bolinha. Mas só tem um coraçãozinho lá batendo, tem vida. Então, ainda será o quê? Uma pessoa adulta no futuro. Esse é o projeto da palavra criadora de Deus. Ele estava informe, vazio, porque não tinha seus pés, não tinha os seus olhos, os seus órgãos em muitas partes, na verdade não tinha forma, vazio, em trevas. Por que em trevas? Porque estava dentro do ventre, então escuridão aqui dentro, ó. Dentro do ventre é escuro, irmão. Ok? Aqui nós observamos o quê? É que ele precisou do haja luz, ó, para que ele viesse à existência, ter vida. O haja luz, precisou do haja luz. A mãe tem que dar luz a seu filho. Nós estamos mostrando o seguinte, meus irmãos. Deus está mostrando o seu propósito com a sua palavra criadora de manter, e isto é até a maturidade. Deus é chamado de o ancião de dias. O homem, ele tem uma maturidade, chega ao ancião de anos, porque ele vive anos. Deus não, Deus é eterno, é o Pai das eternidades. Ele é o ancião de dias, não precisa de anos para chegar à sua maturidade. Então, todo o projeto de Deus feito na terra, tudo começa na sua informidade, no nascimento de um filho, na sua empresa, tudo começa na informidade, ainda não tem forma.
na parte psicológica, o moral, do aprendizado, na igreja, no ministério. Ninguém nasce já pastor, ele passa por um processo ministerial. Com isso, a gente percebe que tudo isso acontece no dia a dia, até mesmo no casamento. Isto é, trazendo forma ao que está informe. Deus não é um feiticeiro com a varinha, Deus é o Criador. E Ele espera os estágios da formação humana. Glória a Deus. Deus, Ele é o Pai das eternidades. E a gente percebe, meus queridos irmãos, que nesse particular, muitos têm caído e têm ensinado hoje nas suas aulas teológicas, tudo nas suas teorias, conjectura de que o diabo caiu e desfez o que Deus fez. Não é assim. No tópico de número 3, nós estamos estudando o homem e a terra. Ok? O homem e a terra. E também o aspecto da terra antes do homem. Vocês querem ver aqui um pouquinho? Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6. Antes de tudo aparecer, Deus, ele traz a existência por intermédio da sua palavra, como diz João capítulo 1, verso 1 ao 3, e também Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante. A gente tem Deus fazendo tudo e sendo acabado. E dizendo Deus que era bom e muito bom. Isto só faltava ir até o sexto dia, por quê? Porque ia chegar o homem. Então Deus foi criando e acabando a sua obra a cada dia criativos. Mas no sexto dia faltava o homem a existir. Sem o homem não havia chuva, não havia produção. Isto quer dizer que a bênção de Deus, da natureza, na sua existência, ela é inferior ao homem. O homem, ele veio, mas como coroa da criação. Então, tudo que estava sendo preparado, estava respeitando, dando continência para a chegada do homem. O que a gente percebe é que, com a falta deste homem, houve um freio do surgimento das obras que haviam sido profetizadas. A gente lê logo no primeiro, segundo dia da criação, as coisas já sendo profetizadas para ser criada posteriormente. A gente percebe que a chuva vai vir, o brotar vai chegar, mas tudo isso está batendo continência para a chegada do homem. Deus tem a certeza de criar o homem. Então, o homem era a necessidade desse aparecimento. Por quê? Porque o sexto dia, até o sexto dia, para criar o homem, parece que tudo estava aparentemente nada pronto. Tudo estava sendo criado, mas aparentemente nada estava sendo pronto, porque o homem não havia chegado. Estava todos esperando o seu dominante. A erva do campo era um sinal, mas ainda não havia brotado. O homem será criado, mas a chuva, ela vai bater em continência para a chegada da sua coroa, para a chegada deste homem. Para a existência do homem, requer a chuva. Antes do aparecimento do homem, Deus não enviou a chuva. Gênesis capítulo 2, versículo 5. Depois que veio a chuva, tudo brotou. A provisão do homem estava na providência de Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 6, diz que um vapor subia da terra e regava a terra e toda a superfície da terra. Essa questão que você talvez tenha falado até esses dias, com este vídeo, seja talvez a última vez que você não falará mais.
é que muitos estão ensinando que a chuva só veio nos tempos do dilúvio. E que quando Noé pregou o dilúvio, que vai chover, é porque não havia chuva ainda. Aí cita o texto de Gênesis. Não tem nada a ver com o dilúvio. A existência da chuva tem a ver com aquele que vai cultivar, com o aparecimento do homem. Assim, a chuva não tinha chegado. Mas depois que o homem veio, choveu normalmente, porque ele é o cultivador da terra. O que eu quero dizer é o seguinte, é que no período da criação do homem, chovia normalmente, mas não como no dilúvio. No dilúvio, foi totalmente diferente, porque abriu-se as comportas dos céus e também abriu-se o grande abismo que estava no profundo da terra. E assim houve um dilúvio global, universal. Mas chovia normalmente. Não como a gente hoje vê essas grandes enchentes, essas inundações. Não era assim o período da chuva quando caía no tempo do Éden, antes do dilúvio. Os recursos naturais antes da queda eram todos originais. O ar puro, purinho, uma vida pura, sem nenhuma maldição. Eram uma preparação para as bênçãos diante das necessidades do homem. Este era o grande segredo da vida humana. Viver uma vida longa. Tudo perfeito, ecologia perfeita. As bênçãos estavam vindo com toda a sua naturalidade original, sem maldição. Então, como não havia nenhum tipo de poluição e nem doença, então havia uma farta vida de muitos anos de vida. Então o homem vivia muitos anos. Esta que era a realidade. Era farto de anos. Aqui está a resposta para hoje. Por quê? Porque muitas espécies de animais, principalmente dos dinossauros, deixaram de existir quando houve a mudança de clima do que era antes do dilúvio para o depois do dilúvio. Antes do dilúvio, muitas espécies de animais existiram. Depois do dilúvio, essas espécies, muitas delas, inclusive os dinossauros, não continuaram mais a existir, porque eles não tinham como mais se adaptar ao novo sistema de ecologia, ao novo clima, porque o novo clima tinha um vapor que subia também, que regava a terra. Tudo era perfeito. O clima antes do dilúvio era 100% útil para a vida. Glória a Deus. Estamos agora fazendo a nossa aula extra e enviaremos para todos vocês que estão abençoando esse trabalho, com uma doação. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, sua família e que esse subsídio sirva para você aí nesta próxima aula. Deus abençoe até lá. Uma boa aula a todos, na paz do Senhor Jesus. Amém.